Está no ar o Stand Up News. Veja agora alguns destaques dessa edição. Japoneses criam cadeira de rodas que pode ser guiada por um aplicativo de celular. Lei Maria da Penha completa 11 anos de existência. Você vai saber o que mudou no combate à violência contra a mulher. E na agenda cultural, dicas para quem quer se divertir muito e pagar pouco. Tudo isso e muito mais, agora no Stand Up News. Criada em agosto de 2006, a Lei Maria da Penha completou 11 anos de existência. A norma visa aumentar o rigor das punições nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sejam elas físicas, psicológicas, morais, sexuais e até patrimoniais. Para discutir um pouco mais sobre o assunto, hoje nós recebemos a antropóloga Shirley Torquato. Seja bem-vinda, Shirley. Quais os principais aspectos que levam à violência contra a mulher? Bem, em primeiro lugar, boa noite, obrigada pelo convite. Na verdade, assim, são vários fatores, né, que levam à violência, sobretudo a violência contra as mulheres. E eu acho que tem uma relação muito forte também com nossa formação patriarcal, essa formação hierárquica, né, de que o homem ele está sempre numa posição de domínio, seja por conta da questão tradicionalmente financeira, seja mesmo por uma cultura baseada nessa questão patriarcal. Então isso vai ao longo dos anos criando essa ideia de superioridade dos homens em relação às mulheres. Então hoje, por exemplo, que a gente vive num momento em que a princípio existiria uma igualdade de direitos, essa tradição ela continua se reproduzindo a partir de pequenos detalhes, a partir de pequenos símbolos, em várias situações, até mesmo como piada, né? Então as piadas elas vão revelar muito também esse traço cultural do machismo, né? E o machismo é uma forma de violência, por mais assim que não exista a violência física, existe a violência simbólica, que a sociedade de uma maneira geral não leva em consideração. A gente só associa a violência quando existe violência física, mas a violência verbal ela agride, ela cria traumas, ela cria toda uma reprodução de um imaginário em que o homem ele ainda é o homem, não só o homem, mas também a mulher ela precisa estar casada, né, para que ela seja completa. E porque mesmo com a existência da lei, com campanhas de conscientização, esses casos não têm uma redução significativa? A lei é de 2002, é isso? 2006. 2006. Pois é, então tem 11 anos, isso é muito pouco para você mudar uma cultura, né, que já está internalizada há muito tempo. Então houve sim uma diminuição significativa, mas ainda assim não da forma como a gente espera, né? Não da forma como a sociedade ela necessita. Então não vai ser por causa de uma lei que em 10 anos é muito pouco para que você perceba uma mudança significativa e substancial com relação a essas práticas, sobretudo as práticas no universo do privado. Né? Então ninguém sabe o que acontece na casa, né, da sua vizinha, por exemplo, né? Porque ela pode colocar fotos no Facebook feliz com seu companheiro. E você não sabe o que pode acontecer no universo, né, íntimo, no universo privado. Shirley, o conceito de família tradicional pode ser visto como uma barreira para a redução da violência contra a mulher? Não, eu acho que são coisas diferentes, assim, a família tradicional que você diz é aquele modelo nuclear, pai, mãe, filhos coabitantes, né, não é isso? Uhum. Então, isso não necessariamente vai levar a práticas de violência. É claro que isso é uma reprodução de um modelo tradicional, patriarcal, que pode sim estar reproduzindo algumas práticas hierárquicas com relação aos gêneros, mas não necessariamente, entende? Então isso não é a causa da violência, isso pode configurar algumas questões simbólicas associadas a machismo, a patriarcalismo, mas não necessariamente a violência.
E nos casos em que a mulher não faz a denúncia, o medo das agressões pode ser um fator para outras motivações de agressão? Isso é uma questão muito interessante, né? Porque existem muitas mulheres que sofrem agressões verbais e físicas, que se sentem acuadas, mas que não fazem denúncia. E por que elas não fazem denúncia? Muitas vezes elas são até julgadas pela família, por vizinhos, por que elas não denunciam? Será que elas gostam? E é claro que não. Existem uma série de elementos que estão por trás disso, inclusive a questão da sobrevivência, né? Muitas dessas mulheres são dependentes financeiramente, não trabalham fora, têm os filhos, existem uma série de ameaças que podem ser feitas, né, que incluem não apenas diretamente a vida delas, mas a vida de familiares, até mesmo dos filhos. Então isso só vai aumentando o ciclo de violência, né, porque essa mulher ela se fragiliza a cada momento. Só em ela pensar numa denúncia, ela fica pensando o que pode acontecer, né, se esse homem não for preso. Muito obrigada, Shirley. Eu é que agradeço mais uma vez o convite. A proposta de reforma da Previdência ainda está sendo debatida pelo Congresso Nacional, mas já vem causando mudanças no cenário do mercado de trabalho. É o caso dos professores que estão aderindo à aposentadoria precoce para fugir das possíveis alterações previdenciárias. Atualmente, os docentes da rede pública que dão aula na educação básica podem se aposentar ao atingir 25 anos de contribuição e 50 anos na idade mínima para as mulheres, e no caso dos homens, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. A partir dos 75 anos, a aposentadoria é compulsória. Com a reforma da Previdência, a idade mínima subirá para 60 anos para todos. De acordo com a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, o projeto de alterar o tempo de contribuição para homens e mulheres levará o servidor a se aposentar antes das mudanças, porque precisará de um tempo maior para atingir o percentual equivalente a 100% da aposentadoria. A tendência é cada vez mais professores deixar as salas de aulas precocemente. Voltamos ao estúdio. Veja no próximo bloco. Tomar remédios sem prescrição médica pode trazer sérios riscos para a saúde. E tem novidade eletrônica na Paralimpíada de Tóquio. Não saia daí, o Stand Up News volta já. Vincular a compra de um produto ou serviço a outro pode ou não pode? O repórter Lucas Mendes esclarece essa dúvida para você. O que você acha de serviços que te obrigam a adquirir um segundo produto para poder ter acesso ao primeiro? Eu acho que seria uma exploração. Não é legal, porque isso é contra a lei, tá? Isso é ilegal. Você não pode ter venda casada. Eu trabalho num ramo parecido com isso, eu estou coordenador de telemarketing. Então, muitas das vezes a gente acaba fazendo com que esse produto chegue no nosso universo de trabalho diariamente. Acabei trabalhando na minha cidade de origem, que a gente era obrigada a oferecer a venda casada para o cliente. Venda casada é crime. Essa prática de venda comercial é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei de número 8.137/90. Para você que não sabe ao certo do que se trata, é bem simples. Já lhe ofereceram algum serviço desde que você adquirisse o segundo? Pois é, além de ilegal, essa prática é muito usada por bancos e serviços de seguros sociais. Por isso, se você for funcionário de alguma dessa empresa ou for um vendedor autônomo e usa esse tipo de prática, cuidado, pois a lei implica que, além da devolução ao cliente lesado, há multa para aqueles que praticam essa ação criminosa. Você sabia que tomar remédios sem prescrição médica pode fazer mal à saúde? Quem vai explicar mais sobre os riscos da automedicação é a repórter Gabriele Pereira. O uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de alguém que não seja profissional pode causar sérios problemas à saúde. A automedicação é um recurso que pode mascarar determinados sintomas, agravando ainda mais a doença, além de trazer outros riscos como reação alérgica, dependência ou, em casos mais graves, até a morte. Segundo a Anvisa, os antibióticos, antitérmicos e anti-inflamatórios são os maiores causadores de intoxicação, ficando à frente de alimentos estragados, produtos de limpeza e até mesmo dos agrotóxicos.
é preciso também ficar atento aos remédios armazenados em casa, pois muitos podem estar fora da validade ou expostos indevidamente ao calor, à umidade e ao alcance das crianças. Eu sou Gabriele Pereira, de volta ao estúdio. Os japoneses criaram uma cadeira de rodas autônoma. Ela pode ser guiada por um aplicativo de celular e até desviar de obstáculos. O novo invento vai ser utilizado na Paralimpíada do Japão e já está em fase de testes. Pensando nas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2020, os japoneses criaram uma cadeira de rodas autônoma para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência física nos aeroportos do país. O equipamento funciona com a ajuda de um aplicativo desenvolvido para celulares e permite que os usuários se desloquem de forma ágil e segura pelo local. A Willnext possui novas tecnologias, como guiar o passageiro automaticamente para determinados pontos do local. Para que isso aconteça, basta indicar o equipamento a rota a ser seguida. Além disso, ela também permite que o usuário a controle manualmente. O projeto está em período de testes e espera-se que fique pronto até os Jogos. Voltamos ao estúdio. Depois do intervalo, tem dica para toda a família com a agenda cultural. E a cozinha rápida do Cooking Up. Até já! Um projeto de reciclagem do lixo tem sido implantado nas comunidades do Rio. Os moradores são incentivados a criar utensílios a partir de resíduos domésticos. De olho nos impactos ambientais, o governo do estado lançou o projeto De Olho no Lixo, com o objetivo de desenvolver com moradores das comunidades o manejo correto dos resíduos. Na Rocinha, a ação conta com 30 agentes socioambientais e moradores que fazem a coleta do lixo na comunidade. O material recolhido pode ser reaproveitado e utilizado nas campanhas educativas promovidas pelo projeto, que são o Funk Verde e o Ecomoda. Na Funk Verde, os alunos aprendem a reaproveitar o material recolhido e transformá-los em objetos musicais. Eles contam ainda com aula de teoria musical. Na Ecomoda, o lixo é transformado em roupas, acessórios e bolsas. A iniciativa acontece nas comunidades da Rocinha, Roquete Pinto e Praia de Ramos. Edilson Nascimento para o Stand Up News. Se você é daqueles que derramam muitas lágrimas ao cortar cebola, está chegando o Cooking Up, nosso quadro de culinária. O repórter Ezequiel Batista traz dicas de como parar com aquele choro incômodo na hora de cozinhar. Quando cortamos uma cebola, machucamos suas células, que possuem, entre outras substâncias, uma enzima chamada alinase. Ao entrar em contato com óxidos sulfúricos próprios do bulbo, reagem e se produzem ácidos sulfúricos, entre eles um tipo de gás muito volátil, que ao chegar a água na superfície dos olhos, transforma-se em um ácido bem leve, produzindo assim lágrimas reflexivas. Para que você consiga cortar cebola sem chorar, eu tenho algumas dicas. Colocar a cebola na geladeira horas antes de ser preparada reduz a temperatura e a volatilidade dos compostos sulfurados. Também, deixá-la na água gelada faz com que os tiocompostos se dissolvam, reduzindo assim a concentração na cebola. Cortar com uma faca bem afiada ajuda a produzir menos danos nas paredes celulares e assim menos gás. Com essas dicas, você pode continuar utilizando cebola sem se preocupar com seus olhos, até porque ela tem efeitos anti-inflamatórios, antissépticos e anticancerígenos. Vamos agora dar uma conferida na nossa agenda cultural. Para quem gosta de música, teatro e fotografia, fique ligado! O Festival Levada chega à sua 6ª edição. O projeto tem como objetivo difundir e incentivar a música autoral independente com ênfase no novo cenário da música brasileira. Ao longo desta temporada, já aconteceram vários shows de bandas e artistas de diversos estados do Brasil. E nesta quarta e quinta-feira, quem fecha o festival é o cantor pernambucano Barro, integrante do grupo Bande Dessinée, que está lançando seu primeiro álbum, Miocárdio. O show acontece na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, às 8 da noite. Os ingressos têm preços populares de R$ 20 e R$ 10 a meia entrada. A classificação etária é livre. Para quem gosta de teatro, a nossa dica é aproveitar a exibição de espetáculos do Festu, o Festival de Teatro Universitário, que reúne jovens estudantes de diversas áreas. São 13 espetáculos de 3 estados diferentes: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília.
As apresentações começam no dia 9 de setembro e vão até 1º de outubro, no Teatro Seix Gran Rio, no Rio Comprido. Para ver a programação completa, acesse o site do festival. A exposição Mesopotâmia no Brasil refaz o percurso fotográfico feito por Edward Boll no Iraque, entre 2012 e 2013. A mostra relata as questões territoriais do país e o cotidiano dos habitantes. A atração está na Galeria da Aliança Francesa em Botafogo e estará disponível até do dia 1º de outubro, das 10 da manhã às 8 da noite, e a entrada é franca. O Stand Up News fica por aqui. Até a próxima!